Olá, aluno, tudo bem? Sou o professor Léo Matos, professor de informática aqui do Estúdio Aulas, e nós vamos começar hoje o nosso curso de informática em exercícios para o concurso do INSS, fazendo questões voltadas para o concurso de acordo com seu edital de 2016, tá bom? Vamos começar falando sobre o Microsoft Windows, fazendo questões do Windows 7 e depois nós já vamos fazer o quê? Vamos fazer algumas observações em relação ao Windows 8, não, desculpa, o Windows 10, que vai cair na sua prova também, uma novidade que o CESP trouxe aí, não é isso? Então, em relação ao Windows 7, nós temos várias questões. Sobre o Windows 10, não temos quase nenhuma questão, principalmente do CESP, mas a gente vai adaptando, vai melhorando, vai fazendo comentários e aí com certeza ajudar todo mundo a fazer uma boa prova. Então vamos lá, primeira questão caiu no DPU, prova aplicada este ano, tá bom? Que fala assim, ó, por meio da tecla é possível acessar diretamente algumas funcionalidades do ambiente Windows. Essa opção no teclado permite ações rápidas quando associada simultaneamente a outras teclas. Por exemplo, se associada à tecla E, acessa o Windows Explorer, se a tecla D visualiza a área de trabalho. Então aqui na questão ele está falando sobre teclas de atalho no Windows. Essa tecla que a gente pode chamar também de WinKey, né? WinKey ou tecla Windows apenas. E essa tecla associada a algumas teclas realmente traz funções rápidas, porque são atalhos. A questão ele fala que essa tecla associada ao E abre o Windows Explorer, que seria o explorador de arquivos. A partir do Windows 8, a gente começa a chamar de explorador de arquivos, tá bom? O Windows Explorer. Se a tecla D visualiza a área de trabalho, também conhecida como desktop. Veja bem, gente, a questão está correta. Se eu apertar o WinKey mais a tecla E, ó, abre o explorador de arquivos, o Windows Explorer. E se eu der um Windows D, olha lá, mostra a área de trabalho, ó. Windows D voltou para a exibição. Então a questão está o quê, gente? Está correta. E aí, para a gente ter alguma dica em cima dessa questão além, nós temos algumas teclas que também podem cair na prova. Como, por exemplo, nós temos o WinKey mais a tecla L, que bloqueia a tela do computador. Bloqueia a tela do computador. E aí, se eu der um bloqueio de tela do computador aqui, eu também vou poder trocar de conta de usuário, sair de uma conta para entrar em outra. Então, troca de usuário. Essa aí também pode cair na prova, tá bom? Eu não vou fazer aqui porque eu não sei a senha desse computador, então depois eu não consigo lembrar a senha e lascou tudo. Ó, o WinKey mais a tecla F faz também uma pesquisa. Ele abre a barra de pesquisa do Windows. Então, o WinKey mais F pesquisa, o WinKey mais L bloqueia a tela do computador. É a minha dica em relação à questão de número 1, tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão de número 2. No ambiente Windows, os arquivos criados pelo usuário na própria máquina são automaticamente armazenados na pasta Meus Documentos. Enquanto os arquivos baixados da internet, ou seja, que não são criados pelo usuário, ficam armazenados na pasta Downloads. Veja bem, gente, quando você cria um arquivo, ele está dizendo que fica armazenado diretamente na pasta Meus Documentos. Lembrando que essa questão aqui está falando do Windows 7 para frente, tá bom? É do Windows 7 para frente. Essa pasta Meus Documentos, gente, ela foi substituída agora por uma pasta chamada de usuários, né? Então vamos olhar aqui, dá uma olhadinha. Vou sair dessa tela, vou entrar aqui na minha área de trabalho. Ele falou que automaticamente quando você cria um arquivo, olha o que ele falou, ó, no ambiente Windows, os arquivos criados pelo usuário na própria máquina são automaticamente armazenados na pasta Meus Documentos. Então vamos criar um arquivo aqui, ó, novo. Vamos pegar um programa qualquer, o próprio PowerPoint, ó. Quando eu criar um novo arquivo, eu vou mandar salvar. Salvar como? Olha lá. Eu vou escolher o lugar que eu quero salvar. Ele não salva automaticamente, mas ele escolhe automaticamente um lugar para salvar, que é uma pasta chamada de documentos. Se ele for levar em consideração que
automaticamente salva, que ele quis dizer que quando cria, vai para a opção salvar, já fica em um local diretamente, não seria mais na pasta meus documentos, seria na pasta documentos, que está dentro de uma estrutura padrão que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. C2 pontos, usuários, e cada usuário vai ter uma pasta, tá vendo? Cada usuário vai ter uma pasta aqui. Se tivesse Maria, aí tá a pasta Maria. Se tivesse João, ia estar a pasta João. Mas aqui, por exemplo, é a pasta suporte. E dentro da pasta suporte tem várias pastas, ó. Suporte é o único usuário desse computador, tem várias pastas. Tem a pasta documentos. Veja, não é mais chamada de meus documentos, é chamada de documentos, que fica na pasta o que lá? Na pasta usuários, ó. Documentos dentro da pasta do usuário, dentro da pasta usuários. E os downloads ficam aqui na pasta download mesmo. Quando eu baixo na internet, fica na pasta download. Então vamos lá. Voltando à questão. No ambiente Windows, os arquivos criados pelo usuário na própria máquina são automaticamente armazenados na pasta Meus Documentos. Não é na pasta Meus Documentos mais, é na pasta Documentos, tá bom? Fica dentro da pasta, ó, Usuários, olha o caminho. Usuários, barra, o nome do usuário, calma aí, barra invertida, essa barra não é assim, ó, barra invertida, o nome do usuário, por exemplo, Léo, aí dentro de Léo a pasta documentos, tá bom? Seria assim, ó, C2 pontos, barra usuários, essa pasta aqui é a padrão para guardar os documentos do usuário, e automaticamente também ficou muito estranho, então tá errado. Aí ele fala, enquanto os arquivos baixados na internet, ou seja, aqueles que não são criados pelo usuário, ficam armazenados na pasta downloads. Aí sim, C2 pontos, barra usuários, arquivos que eu baixo na internet, ficam na pasta downloads, que fica dentro da minha pasta de usuários. Aí tudo bem, mas aqui está errada a questão, então essa questão está incorreta. Vamos para a próxima. A próxima questão fala do painel de controle, vamos lá. O painel de controle do Windows dá acesso a opções como, por exemplo, instalar e desinstalar programas, que é a ferramenta de uso recomendado para se instalar ou remover um programa adequadamente. Veja, quando eu quero remover um programa, não basta eu chegar lá na pasta arquivos de programa, que está lá no C2 pontos, não basta chegar lá e dar um delete na pasta que tem o programa. Isso não resolve, pode ser até que você consiga, mas não vai resolver, vai dar problema no seu computador. Então, o local recomendado para você desinstalar programas é no painel de controle. Realmente, como ele falou na questão. Vamos lá? Olha ali. Para você entrar no painel de controle, vamos aqui abrir o Windows. Vou botar o Windows E, né? Olha aí, para abrir o Windows Explorer, Windows mais a tecla E, já vou direto para o painel de controle aqui, ó. Vamos lá. Aí no painel de controle, você encontra a opção lá, ó. Olha aqui, programas e recursos. Clicou em programas e recursos, você encontra a opção para remover um programa. Então, por exemplo, se eu quero remover algum programa desse aqui, eu seleciono o programa e mando desinstalar. Antigamente era a ferramenta adicionar ou remover programas. Hoje é chamado de programas e recursos. Então a questão fala o quê? Que o painel de controle do Windows dá acesso a opções, como por exemplo, instalar e desinstalar programas, que é uma ferramenta de uso recomendado para instalar ou remover um programa adequadamente. Questão correta. Aí algum aluno fala, professor, mas a opção não é essa aí, instalar e desinstalar programa. A opção é programas e recursos. Sim, mas essa opção está dentro de programas e recursos, então ele não fala em qual local que está. O painel de controle me dá a opção para instalar e desinstalar programas? Sim. Então por isso que a questão está correta, tá bom? Mas lembre-se que o nome da ferramenta lá é Programas e Recursos. Questão 4. No Windows, não há possibilidade de um usuário interagir com o sistema operacional por meio de uma tela de computador sensível ao toque. Veja bem, gente. O Windows 7 trouxe a seguinte novidade. Qual foi a novidade quando o Windows 7 surgiu? O suporte a monitor touchscreen. A monitor de tela sensível ao toque. Ele trouxe esse suporte aí, de monitor de tela sensível ao toque. Antes, não estava nativamente incluído no Windows 7 suporte de monitor touchscreen. Aí você fala, como assim, professor? Veja,
O Windows Vista foi o anterior ao Windows 7. No Windows Vista, se você quisesse usar monitor touchscreen de tela acessível ao toque, você tinha que usar o monitor tela acessível ao toque e instalar um programa para fazer esse monitor funcionar, porque ele não era nativo do Windows. O Windows não identificava a tela acessível ao toque. A partir do Windows 7 é nativo o suporte a monitor touchscreen. Já funciona. Você compra um monitor de tela acessível ao toque, instala no Windows, automaticamente a tela já funciona normalmente. Tudo bem? No Windows 8, que não vai cair na nossa prova, mas é importante eu fazer esse comentário, ele veio com suporte à tecnologia tablet. A tecnologia tablet. Beleza? Então, o primeiro Windows para tablet foi o Windows 8. Se na prova falar que foi o Windows 10, não foi. E o Windows 10 trouxe qual característica? Suporte a dispositivos biométricos. Essa tecnologia de suporte a dispositivos biométricos a gente chama de Hello, tecnologia Hello. Veja bem, no Windows 10 suporte a dispositivos biométricos. Num computador pessoal, se tivesse o Windows 8, Windows 7, Windows Vista, o monitor não, a autenticação de usuário por biometria digital, palma da mão, íris, facial, só poderia ser usado se você instalasse o dispositivo com o seu próprio driver de instalação e um programa que fizesse o Windows reconhecer esse dispositivo como autenticador. A partir do Windows 10, agora é nativo essa identificação de dispositivos de biometria. Já vem incluso, sem precisar instalar nenhum outro programa. Basta ter o dispositivo que identifique essa identidade por biometria. Tudo bem? Então, volta lá. Então, nós vimos três coisas importantes. O Windows 7, o Windows 10, e o Windows 8 e o Windows 10 tiveram suportes a partir das suas vindas ao mercado nessas versões que eu falei aí. Então, quando fala que no Windows não há possibilidade do usuário interagir com o sistema operacional com a tela acessível ao toque, a questão está errada. Questão de número 5. Ao longo do tempo, percebe-se que a área de trabalho do Windows tem agrupado evidentes melhorias, como a organização da barra iniciar rapidamente, Internet Explorer, além da inserção de aprimoramento visuais de segurança. No caso do Windows 7, o desktop trabalha com o agrupamento das janelas de um mesmo programa no mesmo botão da barra de tarefas, de forma que na alternância para as janelas desejadas é necessário dar um clique. É necessário dar um clique para alternar de janela para outra, hein? Que é o que ele fala. E a seguir, outro na janela específica. Veja bem, esse recurso que ele está falando é o agrupamento de janelas na barra de tarefas do Windows. Antigamente era assim, ó. Você tinha o menu iniciar na barra de tarefas, e aí você abria o Internet Explorer, abria o Word, abria o Excel, e assim vai, você ia abrir os programas. Se você abrisse, por exemplo, duas vezes o programa, 2 arquivos do Word, ou 3 arquivos do Word, aparecia assim, um número 3 quando estava agrupado, para dizer que tinha 3 janelas. 4 planilhas do Excel, 4. Agora não, agora ele está agrupando de forma diferente, que é o que ele está falando, ao longo do tempo foi evoluindo. A partir do Windows 7, veio esse agrupamento de janelas da seguinte maneira. Olha aqui, como é que é agrupado agora, ó. Vou mandar manter aqui, ó. Aqui você já percebe, ó, eu tenho 2 arquivos do PowerPoint aqui, ó. Vamos abrir mais um arquivo do PowerPoint aqui. Você vai ver que ele vai agrupar, ó. Vou abrir esse aqui, ó, que foi usado pelo Átila. Olha lá embaixo, gente. Olha lá aqui embaixo, ó. 3 janelas agrupadas. Então tá agrupado agora, ó. 3 arquivos do PowerPoint. E quando eu quero visualizar algum deles, eu não preciso clicar, eu só levo o mouse, repouso o mouse, repousei o mouse, ele mostrou as 3 miniaturas lá. Aí eu venho aqui e clico, ó. Então a questão fala do agrupamento de janelas, tranquilo, faz o agrupamento. Aí ele fala, ó,
De forma que na alternância para a janela necessária, é necessário dar um clique no botão e a seguir outro na janela específica. Eu não fiz isso, eu levei o mouse, repousei o mouse e depois fui lá e cliquei na janela que eu queria. Tá bom? Então, esse clique no botão aqui não é necessário, essa questão está errada. E veja bem, essa questão no CESP, no gabarito preliminar, ela veio certa. E depois a gente fez um recurso e agora ela alterou para errado no gabarito definitivo. Então a questão está errada. 6. O Windows 7 foi lançado em 4 versões, cada uma direcionada a um público específico, e a versão Starter possibilita a encriptação de dados mediante o uso do recurso BitLocker. Veja, o Windows 7, ele passou por várias edições. Na verdade, passou não, ele tem várias edições. As edições são para atingir públicos diferentes, públicos específicos. Por exemplo, nós temos uma edição chamada de Starter, uma edição chamada de Home Basic no Windows 7, uma outra edição chamada de Home Premium, uma outra edição chamada de Professional, uma outra chamada de Ultimate e uma outra chamada de Enterprise. Essas são as edições do Windows. A Starter e a Home Basic são as edições básicas do Windows. Não tem nada praticamente, só as ferramentas de sistema operacional mesmo. São básicas. E já vem na máquina. Elas são edições OEM, que são edições que já vêm na máquina. Você não adquire as licenças, ela já vem na máquina instalada. É um acordo entre o fabricante do computador e a Microsoft. O Starter ele é voltado mais para tablets e o Home Basic mais para computador desktop. O Home Premium é uma edição básica também, só que pode adquirir na loja. Pode ser adquirido. Pode adquirir na loja. Só que esse adquirir aqui faz com que essa edição, por eu pagar, eu tenho que ter mais recursos. Então ela tem mais recursos do que a Starter e a Home Premium. A Home Premium não, desculpa, a Home Basic. Então a Home Premium é melhor que essas edições que já vem na máquina. Ela é como se fosse um básico intermediário. Essa edição Professional, ela é voltada para a empresa. Ela tem algumas ferramentas legais para a empresa. E a Ultimate é a edição top da Microsoft. Tem todos os recursos. Todos os recursos que vocês imaginarem, a Ultimate tem. E a Enterprise é mais voltado também para empresas. Só que, naturalmente, quando a empresa quer personalizar esse programa de alguma forma às características da empresa. Tá bom? Então essas são as edições. Aqui ele fala que são 4, já está errado. E aí ele fala sobre uma ferramenta BitLocker. A ferramenta BitLocker realmente é uma ferramenta que criptografa os arquivos do disco. Criptografa os arquivos do disco para proteger contra cópia. Para proteger contra cópias não autorizadas. Olha em qual local eu encontro essa ferramenta. Ó. Eu vou aqui, ó. Vamos lá no... Olha aqui, no meu computador, eu vejo meu disco rígido aqui, ó. Eu clico com o botão direito em cima dele e tem aqui, ó, ligar BitLocker. Se eu ligar aqui, ele criptografa todos os arquivos do meu disco e se alguém copiar esses arquivos para um pendrive ou enviar por e-mail, não consegue abrir, porque eles só abrem no computador de origem, eles estão criptografados. Então a versão Starter possibilita a encriptação com BitLocker? Não, essa questão está toda errada. Starter não tem BitLocker. BitLocker só está presente na edição Ultimate do Windows 7, tá bom? Então matamos mais uma questão que foi a questão de número 6. Vamos para a questão de número 7. No Windows, uma das opções de configuração que pode ser definida para a lixeira é fazer que um arquivo apagado por usuário seja imediatamente excluído do sistema, eliminando dessa forma o envio desse arquivo para a lixeira. Gente, a lixeira armazena tudo que você exclui, né? Tudo que você dá um delete vai para a lixeira, com exceção de alguns arquivos que depois nós vamos comentar.
Mas essa questão está falando sobre as características da lixeira. Por exemplo, você vem aqui na área de trabalho, está aqui a lixeira. Você clica com direito na lixeira, botão direito tem aqui, ó, propriedades da lixeira. Nas propriedades da lixeira tem aqui, ó, personalizar o tamanho da lixeira, que é uma das características, você pode modificar o tamanho, a capacidade de armazenamento da lixeira. E aqui, ó, não mover os arquivos para a lixeira, remover quando forem excluídos. Se tu marcar essa opção e der um OK, os arquivos que forem excluídos não passam pela lixeira, eles vão embora direto, que é o que a questão diz, ó. Olha lá. No Windows, uma das opções de configuração que pode ser definida para a lixeira é fazer que um arquivo apagado por um usuário seja imediatamente excluído do sistema, eliminando dessa forma o envio dele para a lixeira. Exato, você está desabilitando a lixeira. A questão está correta, tá bom? Paramos por aqui. No próximo vídeo você continua vendo aí as questões do Microsoft Windows. Nós vamos continuar fazendo questões do Windows 7, mas já fazendo sempre um paralelo com o Windows 10 que vai cair na tua prova. Beleza? Abraço e até o próximo vídeo.